Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos, e o meu parceiro, João Victor. Agora eu tô falando João Victor, presta atenção, né? Então, vamos lá para a nossa a aula de nivelamento. Qual é a aula, amadinha? A aula 12.1, de olho na tela. E não verbal e os elementos da comunicação. Então, este conteúdo, ó, para você armazenar aí no seu HD, né? Tá aqui, amadinha, eu não lembro da temática? Linguagem e elementos da comunicação, aqui na nossa árvore do conhecimento. Beleza? Linguagem, né? Olha só, aqui na questão nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. Começando pela linguagem formal, o que você entende, né, sobre linguagem formal? Bem, na linguagem formal, meus queridos, olha só essa imagem. Nós temos aqui uma equipe, tá certo? Tá escrito equipe, só que ficou desconfigurada, né? Aqui numa reunião, fazendo uma apresentação, vamos supor, do faturamento da empresa, tá certo? Falando da parte positiva, da parte negativa. Então, quem está coordenando, vamos ver se a canetinha aparece. Isso. Aqui, ó, ele fará o uso, né, da linguagem formal, a linguagem técnica, e todos prestando atenção. E ele vai ter aquele cuidado, né, na hora da escolha das palavras. Entendeu? Vai fazer mais o uso da linguagem técnica, né? Então, o que seria, né? O que é a linguagem formal? É a linguagem culta. É a comunicação falada ou escrita em que há uma preocupação em utilizar as normas do idioma, ou seja, a linguagem padrão, tá? Aquela linguagem que é usada lá na gramática normativa, tá certo? E a escolha do vocabulário adequado. Beleza? Aqui você vai ter que evitar o uso de gírias, tá certo? Aqui você evita, porque você está no meio profissional, no teu ambiente de trabalho, né? Então, dando sequência aqui, amadinho. A linguagem culta existe um determinado grau de escolaridade do comunicador e pode ser desenvolvida por meio da leitura e de treinamento. Então, a linguagem formal é aquela usada quando você é convocado para fazer uma entrevista de trabalho. Aí, a pessoa que vai te entrevistar, ele vai te observar o teu vocabulário, como você se expressa. Entendeu? Isso é muito importante. Aqui você vai fazer uso da linguagem culta, da norma padrão. Evitando o quê? As gírias. Do jeito que você conversa com os seus colegas. Tá bom? Então, vamos lá. Leitura, que vai ajudar a ampliar o seu vocabulário. Linguagem informal. Usada, né, quando existe o quê? Uma intimidade entre os falantes, né? Recorrendo o quê? Às expressões coloquiais. Olha só este exemplo aqui, ó. Um casal numa lanchonete. Dois colegas, você e um colega conversando. Ali, ó, não vai estar preocupada com a questão da norma culta. Você já tem uma certa intimidade, pode tirar brincadeira, né? Pode usar gíria. Então, as expressões do dia a dia, as expressões coloquiais. É informal. Mas onde também você pode fazer uso, né, das expressões coloquiais, mais outra aqui, ó, no grupo de amigos. Beleza? Estão entendendo? Onde também é usada a linguagem informal? Entre os nossos familiares, né? Nas reuniões, no almoço, em jantares, né? Em ocasiões, assim, descontraídos, né?
descontraída. Então, nós temos aqui, é aquela que usamos em casa, a linguagem formal, com os nossos familiares, com os amigos, em momento de descontração. A linguagem formal, ela é menos rígida, amado, quanto ao uso das normas da língua, como eu já havia dito. Olha só, pela essa imagem você percebe aquele bate-papo, da gargalhada, né? Conta uma piada. Então, aqui vai fazendo uso de expressões descontraídas, beleza? Então, vamos lá, amadinho, dando sequência aqui. E quais são, né, os tipos de linguagem? Quais são? Nós temos aqui, começando pela linguagem verbal. Verbal. Vamos lá. É a modalidade de comunicação que usa a escrita ou a fala na interação entre pessoas. Quando você fala verbo, ó, verbo, verbal, lembra o quê? Palavras. Tá certo? Então, a linguagem verbal vai fazer o uso das palavras. Temos aqui, ó, na primeira, é proibido fumar. Fumar. Então, aqui, ó, é uma linguagem verbal. Silêncio, por favor, é uma linguagem verbal. Olha só, verbal. Olha que as letras, vai fazer uso das letras, das palavras, tá certo? Para conversar com um outro. Vamos lá, mais aqui, exemplo de linguagem verbal, né? Da comunicação escrita ou falada. Aqui nós temos um exemplo, né, do trecho inicial do diário de Anne Frank. Vamos lá. Domingo, 14 de junho de 1942. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas. Pudera. Era dia do meu aniversário. É claro que eu não tinha permissão para levantar aquela hora. E por isso tive de refrear a minha curiosidade até às 15 para as 7. Aí, então, não aguentei mais e corri até a sala de jantar, onde recebi as mais efusivas redações de Muth, Agatha. Logo depois das 7, fui dar bom dia à mamãe e ao papai. E depois corri à sala, de estar para desembrulhar meus presentes. O primeiro que me saudou foi você, possivelmente o melhor de todos. Sobre a mesa havia também um ramo de rosas, uma planta e algumas peônias. Durante o dia chegaram outros. Então aqui é um trechinho, né, do diário, né, de Anne Frank, que ela escreveu sobre o seu aniversário. O que aconteceu? Então, o que Anne Frank fez aqui? Fez o uso de uma linguagem verbal. Eu posso dizer que a linguagem que ela utilizou é formal? Sim. Tá? Sim. Por quê? Porque aqui ela não fez uso, amadinho, de nenhuma gíria. Ela obedeceu a norma padrão. Ok? Agora, vamos conhecer a linguagem não verbal, né? Vamos relembrar que você já conhece. Não, a linguagem não verbal difere da verbal, porque não aplica a escrita nem a palavra. O que nós temos na linguagem verbal? Imagem. Somente imagem. Vamos analisar aqui cada imagem que aparece desses textos aqui. Vamos lá, na primeira, que nós temos, o que você consegue observar em relação a posturas, aqui tudo é no geral, tá?
Nós temos um rapaz, ou melhor, um senhor, né? Eu vou falar senhor porque é uma pessoa adulta que geralmente era para ter consciência e no momento ele está descontraído, está assoviando, está cantarolando. O que está fazendo, amadinho? Ó, desperdiçando água, lavando o quê? A calçada. E esse texto já vai fazer do quê? Qual a função desse texto, dessa linguagem não verbal? É fazer uma crítica, chamar a atenção, né? Qual mensagem? E nós temos aqui alguém que levanta a canequinha, né? Que está precisando do quê? De água. Enquanto um precisa da água, o outro está desperdiçando a água. Essa pessoa que está aqui embaixo pode ser qualquer, subentende, né? Que é um morador de rua. Tá certo? Na outra aqui, no outro texto que eu tenho do Maurício de Souza, brincando com o quê? Maçã. E o que acontece, né? Você sabe que a Magali, ela sempre está o quê? Esfomeada, com fome. O que acontece com a maçã da Magali? Elas são devoradas. Olha só a cara de espanto do Cebolinha. Por que eu falo, cara? Ficou só... que isso? Se assustou? Ó, então, na linguagem verbal, você consegue fazer essa leitura, né? De analisar a fisionomia, né? Dos personagens, tá certo? Aqui a necessidade de você ter o conhecimento de mundo, né? De saber que o personagem Magali, ela sempre está com fome, ela gosta de comer. Vamos dizer assim, ela é gulosa. Tá? E as placas também é uma linguagem não verbal, porque ela passa uma mensagem. Mas se você não tiver conhecimento prévio do que significa cada sinal, não vai ser a mesma coisa que nada. Mas, com certeza, você já conhece alguma coisa da questão lá do semáforo, usando as imagens, né, as cores, sabendo que é vermelho, você tem que parar, o verde você tá livre para você passar, e o amarelo, que é para ter mais um pouquinho de atenção, que vai mudar o sinal. Beleza? E essa questão aqui dessa imagem, quando eu tenho um símbolo que está cortando o carro, quer dizer que é proibido passagem de carro, né? Que é proibido ultrapassar também e assim por diante. Beleza? E essa daqui que também que chama a atenção. Que mensagem você dá para tirar daqui, dessa linguagem não verbal? Ó, o planeta triste, machucado, destruído, amadinho. Por que fala assim que ele está destruído? Olha só, aqui, ó, a parte do nosso continente, vamos dizer assim, olha só, uma cicatriz enorme, ponteada. Aqui a presença do esparadrapo no machucado, band-aid, tá certo? E o lencinho que ele tá recordando, relembrando, olha só como que eu era. Viu só que na foto, ele analisando, ó, azulzinhas, as águas, né? Os rios, lagos, os oceanos, né? Tudo azulzinho, onde está representando a água, e o verde na parte da vegetação. Beleza? Olha só como ficou. Ó, e tá dizendo assim, né? Olha só aqui, ó. Aqui uma caixinha com as memórias, com as recordações. Beleza? Então, na linguagem não verbal,
também serve para você interpretar e para passar uma mensagem. A linguagem não verbal também tem a questão da postura, que já foi dito lá, tanto do homem desperdiçando a água quanto o planeta, né, que foi destruído. E tem também das expressões o quê? Faciais. Também dá para passar a questão da mensagem, da linguagem não verbal. Olha só a expressão de cada, aqui nessa primeira imagem. Ó, desconfiado, alegre, fazendo gracinha, falando que não gostou, de espanto. Posso dizer assim, para seduzir, olha só, a sedução, ó. E aí, com raiva, entendeu? E assim por diante, de felicidade, né? E a postura também, que da linguagem não verbal, da questão da linguagem corporal. Também do jeito que você se posiciona, se você, na hora de você sentar, na hora que você está conversando, se você gesticula, outra pessoa que tem o conhecimento já vai fazer uma leitura, né, da sua postura, tá bom? Da linguagem corporal. Desanimada, pensativa, preocupada, confiante, tudo isso. Beleza? Aqui mais outra das placas também, ó. Ó, aqui tem um representante de cada placa. Do ciclista, do idoso, do cadeirante, do pedestre, de criança. Quando tem, olha bem esse símbolo aqui, ó. Que representa o quê? Que é a criança brincando por perto, né? Aí tem de motociclista, da questão do motorista e faixa de pedestre. E olha só, você reconhece essa pessoa? Professora de Química, professora Sabrina, olha só. Aqui, ó, qual leitura que você faz nessa postura? Deixa aí para você, depois você me envia. Beleza? Vamos dando sequência aqui, amadinhos. A linguagem híbrida, né, que é a linguagem mista, que vai ter tanta a presença das duas, da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Ó, olha aqui, a tirinha sempre faz uso, né, da linguagem híbrida, da linguagem mista. Ó, gosto de ver os ipês floridos. Talvez eu seja boba por ligar para isso. Talvez bobo seja quem não liga. Então, aqui você observa, né, os personagens nas imagens. Então, aqui é uma linguagem híbrida. E quando você for fazer a interpretação da tirinha, analise sempre o todo. As expressões, né, as expressões faciais. Beleza? Agora vamos ver a próxima tirinha. Não vamos viajar nessas férias, filhos, mas podemos ir ao parque. Só não peça para comprar nada, tá? Tá bom. Ai, que saudades da crise. Então, aqui também, olha só, ele bem atento, né? Quando o pai fala que não vai poder, não vai mais viajar, aí ele se conforma. Aí depois, automaticamente, ele já dá, né, uma resposta, que ele tem saudades da crise. Mais outra aqui para vocês também, que tem a linguagem verbal e não verbal, né? Na linguagem mista. As placas, tá certo? Ó, sorria, você está sendo filmado. Com certeza você já viu esta placa em algum lugar. Aviso, proibido o uso de celulares nesta área. Então, atenção, quem gosta aí de ficar direto nas redes, né? Evite. Rota de fuga. Segurança, uso obrigatório de protetor auricular, óculos e botas. Isso aqui é usado mais em ambiente de trabalho, né? Proibido fumar. Na maioria dos órgãos públicos tem essa faixa aqui também. E aqui, ó, essa charge. Então, papai, chegamos à civilização. Olha só, o menino todo feliz. Será que realmente
aqui está mostrando a civilização, amadinhos. Olha só, aqui, ó, lixo, né, o esgoto sendo jogado diretamente ao riacho, poluindo o quê? Os peixes, tá certo? Então, olha só, e o pai fica preocupado, e o animal, então, mais ainda. Vamos lá, dando sequência aqui. Linguagem mista ou híbrida? A gente falou. Olha aqui, nessa primeira tirinha tem. O telefone está tocando. Por quê? Faz uso das onomatopeias, né? Que são a representação de ruídos, dos sons. Então, ring, 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 ring. Aí, de repente, o que é que ele faz? Ele desliga o telefone, ele puxa da tomada, desconecta da tomada, né? Então, olha só, nunca é para mim. Eu odeio anotar recados. Então, já está saturado, que ele vai atender, toca, vai lá atender, nunca é para ele. O que ele faz? Ele desliga, só tá ele lá para ficar anotando um recado, mas antes de desligar. E temos aqui também um panfleto, né? Que também faz bastante uso da linguagem híbrida, né? Temos aqui arte, açaí. Teleentrega, tem um telefone, açaí, sorvete, lanches e suco. Quem que não gosta, né? Então, a propaganda, o panfleto de propaganda também faz uso da linguagem híbrida. Os elementos de dois tipos de linguagem, verbal e não verbal, aparecem de forma combinada. É claro que você vai fazer uma associação, vai combinar. Se falar açaí, qual é a cor do açaí, Amadinho? Não é um vinho, né? Tá aí, então o cartaz, o local, o ambiente vai todo nessa cor. Pode observar. Vamos lá, o que é comunicação? Comunicação é a palavra derivada do termo latino comunicare, que quer dizer o quê? Partilhar, participar algo e tornar comum, comunicar. A gente pode se comunicar, olha só, através das redes, para comunicar. Antigamente usava bastante cartas, né? Pode usar agora o e-mail, é difícil, mas as mensagens de WhatsApp e assim por diante, usando a tecnologia. O processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre o emissor, a pessoa que envia, e o receptor, né? Aquele que vai receber, tá? Que descodifica, interpreta uma determinada mensagem. Então, é necessário conhecer o código. A comunicação está diretamente interligada à linguagem e à interação. Dessa forma, ambas exigirão os elementos da comunicação para compor uma situação de inter-relação. Então, Amadinho, prestando atenção aqui, ó, vou deixar essa imagem e você vai ficar observando, né? Tomar uma água que eu dei um excesso de tosse. Rapidinho. Aqui nós temos, né, os 6 diferentes tipos, os principais, né, elementos da comunicação. Para acontecer a comunicação, é necessário esses elementos, né? O emissor, o receptor, mensagem, canal, contexto e o código. Então, preste aqui, ó, verificando aqui, ó, elementos da comunicação sempre ligado à questão também da função da linguagem. Então, referente é o contexto, o emissor é o produtor, né? Mensagem é o texto, o receptor é o mesmo que o destinatário, o código é a língua e o canal é o meio de veiculação, tá certo? É o meio que você usar para transmitir a mensagem. Então, aqui nós vamos estudar um por um, tá?
o referente, o emissor, o receptor, o código e o canal e mensagem. Começando pelo o emissor, que é o mesmo. Alguns vão dizer locutor ou falante. Então, é a mesma coisa. Tudo está se referindo à questão do emissor, aquele que vai passar a mensagem. Ao emissor corresponde a função de emitir uma determinada mensagem destinada a um ou vários receptores. As situações podem ser desde um diálogo interpessoal até mesmo uma palestra, tá certo? Aí nós temos lá, lembra lá da primeira imagem que foi passado, lá que tem uma reunião, né, de um determinado local, de uma determinada empresa, e tem uma pessoa que está passando, né, a produção da equipe, a produtividade da equipe. Aquele que está falando é o emissor. O emissor pode ser o primeiro elemento da comunicação que inicia o processo comunicativo. O receptor. Receptor, interlocutor, destinatário, o ouvinte. Observe aqui, amadinho, ó, receptor, ele vai receber. A intenção aqui, ó, dele ouvir a mensagem. Olha só, ele que vai receber, tá? É aquele que recebe a mensagem enviada por quem? Pelo emissor, tá certo? Cabe ao receptor decodificar a mensagem. Desta maneira, o processo de decodificação é exatamente o entendimento que o interlocutor tem sobre a mensagem. Então, aqui você tem, né, uma pessoa lendo o jornal. Para ele entender essa mensagem, ele tem que entender o código. Se ele está num código completamente diferente, ele não haverá a comunicação. Muita gente, olha só, muita gente confunde, mas interlocutor e receptor são a mesma coisa. Uma vez que o interlocutor, além de se comunicar, também é aquele que recebe a comunicação alheia, logo pode ainda ser considerado o quê? O ouvinte. Olha aqui o exemplo que a gente iniciou a nossa aula, né? Nós temos aqui o emissor, aquele que está falando sobre o trabalho em equipe, da produtividade, né? Aí, no caso, eu sou a emissora, eu estou transmitindo e vocês são o quê? Os receptores, que são o ouvinte, tá certo? Aqui, nós temos aqui a ouvinte, que é a mesma coisa que receptor. Eu falo ouvinte e receptores, porque está se referindo a quem? A esses dois aqui que estão mais próximos. Então, mais, eu estou aqui com o meu pensamento lá longe. Ficou alienada, como essa moça aqui. Ou às vezes quando você está com dúvida. Olha só, pela postura de cada um, já dá para fazer a leitura. E olha quem está aqui, ó, que está preocupado pra caramba. Ó, tá de boa aqui, aproveitando, dando um soninho, tá? E o rapaz aqui, o receptor, empolgado. O emissor, empolgado, falando da produção. Tá certo? Aqui o rapaz muito concentrado, a moça também analisando. É isso que acontece, né? Numa aula. Na própria aula você já sabe, né? O professor que está na frente ministrando a aula, ele sabe quando o aluno está prestando atenção, ele sabe quando o aluno está com dúvida, entendeu? Por quê? Pela postura de cada um. A gente vai fazendo a leitura corporal, tá bom? Então, vamos lá agora para a mensagem. Mensagem é o recurso utilizado dentro da comunicação. Ela é a representação verbal
ou não verbal do conteúdo a ser entregue. É o conjunto de informações emitida pelo falante, tá? É o conteúdo, tá certo? É o assunto, é a mensagem. Código. Código é o que o conjunto de signos a serem utilizado para a transmissão da mensagem. Ó, pode ser signos gráficos, como palavras, ou ainda signos imagéticos, né? Como representação de cores para significar uma palavra. Código. Olha só que muito interessante. Vamos usar aqui, ó, esses códigos. Aqui, usando aqui o semáforo, né? O semáforo corresponde ao código, à linguagem e à comunicação não verbal. Por quê? Tem um código? Sim, que já foi falado aqui. Há um código, ainda mais para vocês, né? Que são motoristas. Euzinha sou motorista. Aí, ó, quando estou dirigindo, né? O que acontece? Não vou poder ficar no celular, principalmente na hora do sinal, porque rapidamente vai mudar. Aí, ó, liga o sinal, liga a luz verde, que é para eu passar, tá livre para eu passar, e de repente a Márcia fica parada no trânsito, atrapalhando, né? O que aconteceu? A Márcia estava no celular. Então, aí vai acontecer também, ó, o povo que está atrás de mim, ó, buzinas e mais buzina. Quer dizer, também já é um código, né? Um código sonoro. Opa, se está buzinando é porque eu estou atrapalhando, eu tenho que acelerar. Beleza? E passar. Libras. Olha só. Eu não tenho habilidade. Mas aqui, se fosse para escrever Libras, você sabia que aqui, ó, tá escrito Libras? Então, aqui, ó, é necessário você conhecer, senão você não vai entender, tá certo? Os idiomas Libras e os sinais de trânsito são tipos de código. Há um código. Ó, se eu pedisse aqui para você, para eu escrever Márcia, você saberia? Eu sei escrever meu nome. Então, vamos lá. Então, é necessário você conhecer esse alfabeto, essa sinalização. Então, vamos lá para o canal. Canal abrange o quê? O local onde ou por onde a mensagem será transmitida, podendo ser físico ou virtual. Olha só, temos aqui revista, livro, jornal, TV, celular, telefone, blog e outros mais. Essa aqui, ó, esta árvore já diz tudo, né? Então aqui, ó, há um canal para você passar a mensagem, tá certo? Vamos lá então agora para o contexto, amadinhos. O contexto pode se constituir na situação, nas circunstâncias de espaço e tempo em que se encontra o destinador da mensagem, né? Pode ser chamado de quê? Vamos lá, de referente. Vamos ver aqui na palavra, presta atenção. Vou pegar aqui a palavra coroa. Coroa. Olha só. Eu amo minha coroa. Tem duas imagens aqui, ó. Ó, uma Miss, né? A coroa, o objeto, a peça, né? E coroa, olha só, uma pessoa idosa, né? Quando chama a esposa, já com uma certa idade, eu amo meu coroa. Esse coroa pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a esposa, entendeu? Então, nada faz sentido sem o contexto. Para você saber se é coroa pessoa, coroa objeto, tem que saber pelo contexto, tá bom? Então, se eu falar eu amo coroa, você é a coroa a pessoa idosa ou a coroa objeto? Então, aqui só vai fazer sentido dentro do
contexto. Pronto, amadinho, vamos lá. Nesta aula, nós vamos pedir o seguinte, na hora do trabalhando no gênero, né? Hora de produzir trabalhando gênero. Temos aqui o seguinte, ó. Você vai fazer um mapa mental dos elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? Lembrando, né? São 6. O emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código. Lembraram? Entendeu? Aí você vai, né? Capricha fazendo aqui. Tem alguma sugestão aqui, ó. Usando os elementos, tá bom? Tem. Aí você, qual que você quer fazer com imagem? Ou você quer fazer... Ficou feio aqui a minha seta. Ou fazer assim com... colocando linhas coloridas, né? Traços coloridos e explicando cada parte. Então, vamos lá. Quem? Emissor. Olha só, diz o quê? Mensagem, de que modo? Meio, para quem? Receptor. Aí o feedback é o quê? Ó, com que resultado? É o feedback. Então, você vai produzir o seu mapa conceitual sobre os 6 elementos da comunicação. Certo? Uma boa produção, então. Amadinhos, fico por aqui. Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!